Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Antônio Carlos Gouveia, diretor-presidente do Detran de Alagoas. Bem, no final de 2016, o senhor fez uma reunião, a última reunião do ano, melhor dizendo, com os donos de autoescolas. O que dizer da ação propriamente dita, não é? E a avaliação que se faz das autoescolas no Estado? Quando você impõe mudança de comportamento, que você trabalha matrizes de conceito, você tem que ter todo mundo num planejamento estratégico. E como o Detran de Alagoas nós fazemos um planejamento estratégico de tudo que se pode fazer em benefício da sociedade, não é à toa que quando eu cheguei lá tinham 16 ou eram 12 acessos na internet com programas. Hoje temos 44, para facilitar a vida do usuário. E hoje nós criamos um ambiente de uma reunião mensal com o Centro de Formação de Condutores, onde o Denatran impõe, por uma imposição de forma, a mudança de comportamento. Veja que em 2016 o grande desafio qual foi? Foi o exame toxicológico para quem tinha caminhões, quem dirigia caminhões categoria C, D ou E. E esse ano foi o monitoramento das aulas práticas. O cidadão chegava lá no Centro de Formação, botava digital, ia embora e voltava e fechava com aquela digital. Agora essas aulas práticas são monitoradas o tempo inteiro que ele esteja ali. E o Denatran colocou isso. E nós começamos a fazer um trabalho, desde que assumimos, de fiscalização intensa no Centro de Formação de Condutores. E aí nós começamos a ver, gente, a moto está aqui no sistema aparecendo como se estivesse dando aula. Quando chegar a nossa fiscalização, a moto estava estacionada lá. E aí o cidadão começou a ser penalizado, isso criava um mal-estar, isso criava uma antipatia. E aí eu tive que puxar todo mundo para junto, colocando todo mundo e premiando. Inclusive, olha aqui, as autoescolas que mais se comportaram, digamos assim. E aí a gente começa a notar que quando você cria um ambiente de positividade, isso cria um ambiente de contágio. E eu só posso fazer isso de uma forma se eu tiver todo mundo no mesmo ambiente, para que a gente possa colocar os problemas e, por constatação, ver como é que possamos mudar o nosso comportamento. Então, eles têm que entender que o Detran de Alagoas nunca está contra, ao contrário, está inserido no processo. Agora, o Detran tem que vê-los como um ambiente de ensino, eles têm que ver o aluno como um aluno, e no final a consequência é que é o resultado financeiro para eles. Não poderia ver uma visão miúda que tinha no passado, eles só querem saber de quanto vão faturar. E aí o cidadão cobrava numa habilitação R$500, R$600, não dava nada de aula e ainda tinha lucro. Se você tem um piso do instrutor que é em torno de R$1.500, se você tem todo um contexto, obviamente com a CNH tem que custar R$1.250, porque esses custos são agregados, não só à consulta médica, como ao Centro de Formação de Condutores. Então de R$1.200, R$1.300, R$1.350 que seja uma habilitação, é um documento que vai servir para o resto da vida, mas a parte que cabe ao Detran é a menor de todas, talvez hoje em torno de R$200, R$230. O resto é a parte que vincula o Centro de Formação de Condutores, porque ele tem que pagar água, luz, telefone, instrutor, a clínica médica que vai fazer o exame também tem que pagar. Então, desse dinheiro que o cidadão paga, existe um contexto, tanto que quando se fala da CNH social, o Detran vai bancar por ela. Não é uma coisa que possa colocar de forma irresponsável a sua dada. O Detran vai criar a CNH social, o governador Ana Filho vai dar carteira, agora não, porque esses custos o Detran tem que subsidiar. E a gente está vivendo um momento de crise e a gente tem que ter a responsabilidade de planejar. Por isso que essa CNH social, nós estamos trabalhando matrizes de que o cidadão tem entre 18 e 30 anos, o cidadão necessite dessa carteira para trabalhar, o cidadão tenha necessariamente menos de uma renda familiar a 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo e meio. Então aqui na Assembleia foi-se ampliado o conceito dessa CNH de forma muito subjetiva e o governo está tentando modular para criar esses critérios, porque senão você vai dar acesso amanhã a uma pessoa da classe média alta a uma habilitação porque você não criou os critérios de restrição. A excepcionalidade é que a CNH social, para aquele que necessariamente não tenha recursos para pagar. E o Detran vai ter que pagar, porque o Centro de Formação do Condutor não vai dar aula, não vai colocar a estrutura toda gratuitamente, porque ele precisa pagar os seus funcionários. A clínica Razão Igual. Então são empresas credenciadas ao Detran e que o Detran, obviamente, por essa CNH recebe um percentual, R$200, R$220, talvez até 230, e o que a gente quer é dar acesso a essas pessoas num plano de trabalho que nós estamos fazendo para implantar, onde o Detran pagará por essa carteira ao Centro de Formação e às clínicas. Justifica o valor da CNH proporcionalmente em relação a outros estados? O estado de Alagoas no passado foi um dos mais caros. Posso lhe dizer que hoje os estados, a média está em R$1.900, R$1.800. Eu faço uma reunião mensal com o Centro de Formação de Condutores, mas também faço uma a cada 6 meses com os instrutores, para ouvi-los e saber como eles é que impõem o modus operandi do dirigir, porque eles trabalham a matriz pedagógica. Eu preciso ouvi-los também, qual é a relação que eles têm com o Centro de Formação, como é o aprendizado, como é que está o conceito, e a gente treina e capacita
capacita essas pessoas. Então, eu posso lhe afirmar que R$ 1.200 é um custo mínimo que uma empresa possa ter para pagar, dentro de uma situação dessa, como ele disse, o instrutor, a água, a luz, telefone, a gasolina, o carro, o simulador, são custos agregados. Só que o que é que acontece? Num país que a gente vive numa crise, tudo necessariamente dificultando a vida dessas pessoas, e aí o empresário quer sempre uma barganha maior de lucro. E a demanda não tem como se teve, ou seja, o cidadão para sacrificar hoje R$ 1.200, R$ 1.300, ele passa um aperto. Mas eu posso dizer que o Detran de Alagoas não pode intervir, porque é uma situação de mercado, é uma situação livre que prescinde a nossa vontade, mas eu posso acompanhar. E como acompanhamento, a preocupação do Detran é matriz pedagógica, conceitos de dirigibilidade, responsabilidade e fiscalização. O valor é uma coisa que para o Detran é secundária, porque a gente não pode entrar. Agora, o Centro de Formação de Condutores defendem e eles estão trabalhando sempre numa margem menor, e hoje oscila, tem sido formação que cobra 1.500, tem outros que cobram 1.250, justamente porque o livre mercado permite na concorrência essa disponibilidade. Agora, tem ali os custos que necessariamente precisam ser quitados e pagos por eles. Pois bem, o senhor realizou pela manhã uma coletiva com a imprensa para fazer o anúncio de dados, números relacionados a acidentes no ano de 2016. O que chama a atenção nesses números? O que chama a atenção são dois eixos. O primeiro, integração. Na hora que você coloca num planejamento Polícia Rodoviária Federal, DR, DINIT, SMSTTs, DETRAN e o DETRAN coordenando esse grupo de trabalho, você consegue planejar e planejar sem desperdício. Não adianta nada a gente planejar de forma soldada sem trabalhar onde é que há o número de acidentes. Então, como é que o Detran trabalha? Dentro desse contexto, existem acidentes repetitivos no lugar tal. Vamos trabalhar ali naquele lugar tal, vamos ver quais são as causas e efeitos e conseguir com isso tirar e afastar essa situação. Então, hoje de manhã foi um momento muito bom, porque mostramos que os números foram a menor, ainda que a população de carro esteja grande, ainda que as pessoas estejam aceleradas, mas as ações de blitz geram um conceito diferente. E quero dizer ao alagoano que quando você vê uma blitz na rua, não se sinta constrangido. Ao contrário, você estimule, cumprimentando e agradecendo, porque ali a gente está tratando vidas, quer seja por uma situação de economia, quer seja por uma questão de segurança do próprio veículo, quer seja por uma situação de roubo, quer seja por traficantes, bandidos, marginais que utilizam carros clonados para fazerem o roubo e amanhã nós possamos ser vítimas disso. Então a blitz ela também tem um cunho de trazer a paz social e hoje uma integração... Só deve incomodar ao bandido. Principalmente, mas hoje até o cidadão de bem, ele acha que aquilo é um absurdo, porque ele vai ser constrangido ao ter que fazer um bafômetro ou ter que apresentar o carro dele. Então a integração ela é tão importante que nós criamos a Blitz Cidadã. Sabe o que é a Blitz Cidadã? Agentes da Controladoria Geral da União e da Controladoria Geral do Estado fazendo panfletagem contra a corrupção. Então, uma ação inédita que o Detran de Alagoas recebe duas instituições de extrema importância para a nação, um a nível mais amplo, que no caso a CGU, mas isso tudo possibilitado dentro do sistema de integração. Hoje, o auditor da CGU, quando vai fiscalizar uma prefeitura, pela placa do carro locado, ele vê de quem é. Eita, esse carro é de um vereador, tem esquema. Aí já vai em cima, dando conta e cabimento de que aquela locação, no mínimo, é suspeita. Isso tudo nós fizemos para escancarar, para abrir a base de dados nessa integração. Então, essa coletiva de hoje foi para mostrar ao alagoano a importância do monitoramento. O Estado de Alagoas está fazendo o seu papel. De 2016, o número de redução de acidentes foi grande e, com isso, a gente fala de livramento de pessoas. Pois não. E essas perspectivas a gente faz dentro sempre de uma estratégia de cumplicidade. Essa ação começou no dia 16 de dezembro de 2016. A gente está trabalhando até um período que a gente chama de pós-carnaval. Depois a gente senta de novo, faz um novo projeto, uma nova perspectiva. E o balanço de hoje de manhã foi justamente para mostrar nesse último ano, mas com foco principal, principalmente nesse mês de dezembro e janeiro, quando a gente mostra a integração. Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz na Pajuçara, indago a mim, mas qual é a competência se a Polícia Rodoviária Federal só age nas vias federais? Integração. O policiamento, quando ele vem de forma ostensiva, ele traz a sociedade para junto, no sentido de buscar a paz social. Então, eu agradeço a todos os parceiros. Quero dizer que os números apresentados foram números exitosos e que jamais se conseguiria se a gente não trabalhasse num eixo de planejamento, mas num eixo de integração. Mas pode-se dizer que há regiões mais preocupantes no estado em números de acidentes? Sempre há. E esse monitoramento está sendo feito. Arapiraca é crônico com motos.
Santana de Ipanema proporcional também. Então, o que é que acontece? A gente faz um comparativo por frota versus número de acidentes. E aí nós fazemos esse trabalho numa estimativa com as unidades de emergência, quer seja do Agreste, da capital, para ver o número de ocorrências. E as estatísticas nossas, elas são lançadas a partir daí. Quando nós colocamos que houve essa redução, por quê? Porque existia na ladeira do Catolé um aclive que necessariamente jogava o carro para fora ou a moto. Então já oficiamos o DENIT para naquele aclive dar uma rebaixada naquela pista. Eram pistas que tinham mão e contramão, de repente viraram duplas. E como aquela mão virou dupla, mão única indo e uma mão única voltando com a nova construção da pista, ela não foi edificada nem foi construída para ser uma pista única. Então tudo isso tem reflexo que a gente chama de causa e efeito e cabe nesse papel de integração modificar. Mas o papel principal é não haver desperdício. Na hora que nós fazemos uma lei seca dentro do município, a Polícia Rodoviária Federal está na estrada, que margeia uma estrada federal que corte, o batalhão da Polícia Rodoviária Estadual está, se for uma via estadual, e aí a gente com isso consegue fechar esse cerco e tirar de circulação. Quando eu digo a você que mais de 1.722 pessoas foram pegas na lei seca, dentro de uma situação absolutamente de irresponsabilidade, porque não tinha habilitação, imagina a consequência disso se causasse um acidente ou se gerasse verdadeiros transtornos. Perdão. Em relação ao carnaval, especificamente, já que o senhor falou, não é, que as operações vão até após o carnaval, há uma preocupação específica, uma ação específica também para o carnaval? O carnaval, por ter na simbologia da alegria, da motivação, mas do exagero, ele repercute em um olhar diferenciado. Em 2015, assim que assumi, quando nós fizemos essa ação de integração, não houve um acidente com morte no estado de Alagoas. Índice que em 2014 chegava a 20, 25, 30, e nós conseguimos com aquilo ali não ter nenhum acidente. Por quê? Porque nós ficamos monitorando dentro de um planejamento estratégico. Você viu uma blitz em Paripuíra durante o carnaval, viu uma blitz em São Luís de Quitunda e viu uma em Maragogi. Chega a encher o saco, no sentido de você estar toda hora sendo abordado, eu acabei de dar minha carteira ali de novo. Hoje não, você faz um planejamento pelos dias e a gente trabalha o pré, o durante e o pós-carnaval num olhar diferente, fazendo um monitoramento de todas as cidades do interior, mas em especial destaque aquelas cidades que são balneários, que são referências, tirando de circulação essas pessoas e mostrando a necessidade de que não adianta o cara ter uma caminhoneta, encher de gente atrás e necessariamente aquilo se passar como se fosse uma festa, quando ele pode acontecer uma tragédia, que aquelas pessoas que estão na carroceria podem ser mortas quando não acidentadas. Pois é. Perspectivas para 2017, o que é que se pode esperar a mais do Detran? Um trabalho que não se cansa. Nós criamos sempre esse ambiente, a ideia nossa agora é aprimorar ainda mais aquela questão das escolas, ou seja, levar esse projeto do currículo ou da grade escolar com a matéria trans para as escolas públicas, é trazer o condutor de cinquentinha, a condição de alfabetizado para ele ter acesso, é ampliar a base de dados. Estamos lançando agora no final do mês um novo site do Detran, com muito mais modernidade, com muito mais facilidade, evitando dele procurar. Dizer aos malfeitores que a gente tem um serviço de inteligência que está focado. Acho um absurdo mais de 50 carros terem seus chassis clonados e a gente, na nossa vistoria, ter que prender ele ali, levando para a delegacia de defraudações. Acho um absurdo, ainda no mundo moderno, mais de 110 pessoas serem presas nas blitz, levando aquele condutor daquele carro com aquele documento falso. Então, essas quadrilhas de falsários, elas vão se ver doidas, porque o meu foco esse ano é necessariamente colocar na cadeia o maior número possível e dizer que não há espaço para isso. Hoje o serviço de informática mais vinculado ao serviço de inteligência, com a parceria do GECO, que está de olho. E a gente aplaude quando vê aquele malfeitor indo às grades, porque ele tem que entender que não tem espaço, nem tem jeitinho. Ou o cara anda certo, ou ele está perdido no estado de Alagoas. Aplausos. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco, o senhor Antônio Carlos Gouveia, e boa sorte nessa ação conjunta do Detran com outros órgãos da segurança aqui no estado de Alagoas. Eu que agradeço, desejando sempre um ano de muita bênção, de muita felicidade, cumprimentar todos que fazem a TV Assembleia com você, como eu disse no começo, aos senhores deputados, por através desse canal ter uma prestação de serviço efetiva aos alagoanos e dizer que você continue sendo essa pessoa iluminada, essa mulher determinadíssima e essa jornalista diferenciada, onde eu registro aqui os meus cumprimentos e a minha pessoal admiração. Obrigada. E eu agradeço também a você, telespectador, pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.